You don't gotta call again. I know you're out with your friends, and that's fine. But you could be here tonight. Yeah, yeah, yeah. I spend my nights in my room with the lights so low. We can't drive 'cause we're feeling the high. And you could be here tonight. Yeah, yeah, yeah. I spend my nights in my room with the lights so low. We can't drive 'cause we're feeling the high. And Gente, finalmente cheguei. Ó, o quarto, que bonitinho. Ai, esse look desde cedo. É bem bonitinho. Uma cama só minha, que delícia. Bom dia, gente. Olha minha voz. Hoje é sábado. E hoje vai ser o segundo dia de congresso. E ontem acabei que eu cheguei e, nossa, capotei. Eu até queria todos os dias, final do dia, vir aqui conversar com vocês, compartilhar como que foi. Mas eu tava muito cansada. E agora são 6 e pouquinho. Tô sem meu relógio, inclusive. São 6h52 e eu já tô pronta, então imagina o horário que eu acordei. Vou colocar meus acessórios aqui, vou tomar café e já vou partir pra Uninove. Gente, esse é o look de hoje. E eu optei por uma regata, porque tá parecendo que vai fazer calor. Mas eu vou levar também uma blusa de fio. E bora. Tô levando meu super coffee e o meu suplemento pra tomar depois do café. Gente, bom, vamos conversar. Agora, deixa eu até atualizar vocês. Hoje é domingo, dia 13, são 9h10 da noite. E eu saí pra jantar, agora eu tô aqui pra conversar com vocês. Sobre o congresso, hoje foi o segundo dia, então, na verdade, terceiro dia, foi o terceiro dia, porque sexta-feira foi um credenciamento, foi uma abertura pra gente pegar o crachazinho, e aí no sábado mesmo que começou, né, os minicursos, oficinas, simpósio, etc. Bom, na sexta-feira, então, a gente chegou em São Paulo, né, a gente pegou muita chuva no caminho pra vir, e aí, quando a gente chegou, já tava faltando, tipo, meia hora pra dar 5h30. Então, a gente chegou acho que umas 4h50 por aí. E o objetivo era vir pro hotel, fazer check-in, deixar a mala e depois voltar lá pro lugar onde iria acontecer credenciamento, abertura e etc. Mas não foi o que rolou, né? Até porque a gente tava super em cima da hora. E aí a gente chegou, foi fazer o credenciamento, pegou o crachá, tiramos algumas fotinhos, pegamos café, no caso eu peguei energético, né? Porque ele havia comentado que tava sem café quando a gente chegou. Enfim, detalhes, né? E aí depois a gente foi lá pra onde ia acontecer a abertura. E aí foi, assim, o momento realmente de abertura, então, os presidentes do Conselho Federal, as associações que patrocinaram, essa parte, assim, de agradecimento. Aí depois teve uma homenagem que foi super legal também, que aí a pessoa leu o poema, né? Pediu para todo mundo acender as luzes em relação à pandemia, né? Ao luto, à morte, etc. E foi bem legal. Aí, depois que todo mundo fez essa apresentação, alguma pessoa lá começou a falar sobre algum tema também, X, lá que eu também não me lembro. Mas eu e minha amiga, a gente tava achando muito... Assim, não chamou a nossa atenção. E aí a gente escutou uns 10, 15 minutos e falou, ai, vamos embora. Aí a gente foi embora e fomos pro bar. A gente foi no bar na Vila Madalena. E aí, beleza. Aí chegou no sábado. Sábado eu acordei umas 6h20 mais ou menos. Fui lá pro minicurso, né? Cheguei lá no minicurso, o que acontece?
A profissional não foi, né? Então eu fiquei bem chateada, a gente esperou mais ou menos uns 30, 40 minutos. E aí, no final, aconteceu que ela realmente não foi pro congresso. E aí, o que eles ofereceram pra gente seria qualquer outro minicurso que estava acontecendo ali no momento. E aí, eu fui pro minicurso de orientação profissional de carreira. O que eu me inscrevi pra ir era de projeto de vida, implicações e aplicações no contexto escolar. O que eu queria muito, né, muito ter oportunidade, mas infelizmente não deu certo, vai ter em outros momentos. E o minicurso, uma coisa que eu descobri lá na hora e que já fica assim para outros congressos e dica também, participem desses minicursos. Esses minicursos, como eu já falei no vídeo anterior, né, que eu tava me preparando para o congresso, você tinha que pagar uma taxa antes, então você tinha que se inscrever antes, não era chegar lá na hora e entrar. As vagas são limitadas e tudo você precisa fazer antes. Porém, esse minicurso, na minha opinião, ele vale super a pena, porque são profissionais excelentes. Então, eu me inscrevi em 2 minicursos, são profissionais excelentes, preparam material excelente, conteúdo super didático, super dinâmico. Nossa, assim, estou simplesmente apaixonada pelos 2 minicursos que eu fiz, né? Um eu já terminei, o outro eu vou finalizar amanhã, segunda-feira. E aí, o que é legal desse minicurso? Porque além de você receber o certificado de participação no congresso, você recebe também um certificado de participação daquele minicurso. E o minicurso, só ele, tem 4 horas de duração. Então, ontem, que foi sábado, eu fiz das 8 até 12h30. Aí depois, 12h30 até mais ou menos 1h30 é almoço. Só que, gente, é que nem faculdade. Você tem liberdade pra fazer o que você quiser, a hora que você quiser. Então, assim, entrei numa sala, não gostei, você pode sair. Ou, nossa, quero ficar, quero conversar com a profissional depois, você pode. Enfim, então você tem realmente essa liberdade, né? Porque você está numa sala, se você não gostou, você precisa necessariamente ficar por lá. Tem horário a se cumprir, o ideal é você cumprir o horário. Mas, por exemplo, eu mesma, no sábado, acabei atrasando um pouco para entrar na oficina da Laís, né, sobre SUS, que eu entrei mais ou menos 2 horas, porque o almoço, enfim, acabou atrasando. Sobre o almoço, gente, é muito lotado dentro da Uninove. Muito, muito, muito lotado, assim, não dá pra almoçar por lá, pelo menos não no horário de almoço, né, que é das 11h30, do 12h30 até 1h30, porque é simplesmente entupido. Na minha opinião, assim, pelo que eu tava observando, a comida também é pouca. Então, eu e meus amigos, a gente tá almoçando em um lugar fora. A gente almoçou tanto sábado quanto hoje, domingo, lá nesse lugar. E é um preço tranquilo, uma comidinha bem boa também. E aí, no sábado, depois que a gente almoçou, eu fui pra oficina da Laís, que aconteceu da 1h30 às 3h30, que era sobre SUS, aconteceu uma dinâmica lá também super bacana. E aí, depois das 3h30 às 5h30, a gente ficou descansando, né? Então, a gente ficou sentado numa mesa conversando, porque não tinha nada pra gente fazer, porque era lançamento de livro e pôster. O que a gente não ficou tão interessado, então a gente acabou ficando lá sentado conversando. E aí, depois das 5h30 às 7h30, é a conferência. Importante, essas conferências, elas estão atrasando sempre. Então, atrasou hoje, domingo, atrasou ontem, atrasou também na sexta-feira, que seria o credenciamento, a abertura, né? Também atrasou. Só que eu não fiquei tão interessada também pelo tema. Não gostei da didática da profissional, então eu acabei ficando com a minha amiga até mais ou menos umas 6h30. E depois a gente foi pro bar turistar aqui em São Paulo. A gente foi em outro bar também na Vila Madalena. E aí, hoje, domingo, gente, sério, pelo amor de Deus, assim, como eu tô de férias, como eu tô aqui no congresso, como eu tô em São Paulo, tudo tá diferente, né? Minha rotina tá diferente. E aí, ontem, quando eu fui dormir, eu coloquei o despertador e fui dormir. Só que hoje eu acordei 7h57. E meu planejamento era acordar 6h20 pra dar tempo de tomar banho, me arrumar, tomar café, chegar lá faltando 30 minutos de antecedência. E aí eu acordei na correria, né? Porque o meu despertador é de segunda a sábado, não de segunda a domingo. E eu não me atentei que era domingo. Beleza, primeiro erro que eu cometi hoje, né, no domingo. E aí cheguei lá na faculdade 8h30. Eu fui super rápida também pra me arrumar, porque eu queria ir o quanto antes pra não perder. Porque eu seria um mini curso de projeto de vida também, orientação profissional, pros vestibulandos. Também adorei. E hoje o minicurso foi das 8 às 10, é a parte 1. E amanhã, segunda-feira, vai ser das
das 8 às 10 também, então 4 horas, só que em dias diferentes. Aí hoje, então, das 8 às 10 eu tive meu minicurso, das 10h30 até 12h30 eu fiquei numa palestra, né, num simpósio sobre TDAH. E, gente, que incrível, assim, a primeira foram 3 profissionais, um psicólogo, um pediatra, né, de desenvolvimento e outra psicóloga, assim. Meu, que incrível. Então, a primeira parte, ele trouxe dados sobre o TDAH. Depois, na segunda parte, que foi o pediatra, ele trouxe sobre transtorno de aprendizagem mesmo. Ele saiu da caixinha, assim, eu adorei, gostei muito. Ele é do Hospital Sírio-Libanês, gostei muito mesmo. Ainda mais a didática dele. A única coisa que eles, pelo tempo, né, eles tiveram que correr bastante. E na última parte, especificamente, a psicóloga falou sobre os testes que a gente pode usar para avaliar TDAH. Então, qual teste a gente usa para memória, atenção concentrada, atenção difusa e etc. Então, foi bem legal também. Aí, depois a gente foi almoçar. E aí, na parte da tarde, da 1h30 às 3h30, a gente foi também... Não era no simpósio, mas era outro evento, né? Porque aqui acontecem vários eventos ao mesmo tempo. Então, acontece simpósio, ciência e profissão, acontece comunicação oral, acontece conversando sobre a prática. Então, tem várias coisas e que você realmente precisa escolher o que, pra mim, é o mais difícil, porque eu queria fazer tudo que eu tinha direito, assim, né? Mas aí a gente foi em um que era sobre... Começou falando sobre a ludoterapia, especificamente sobre o Lego com crianças do espectro autista. E eu nunca tinha tido a oportunidade de ter contato com essa prática, que eu fiquei simplesmente, assim, encantada, realmente, com toda a evolução, todo o caso que o profissional trouxe. E depois ele falou sobre a prática com os animais, que eu também achei super interessante e inovador, porque eu também não havia aprendido, né, e estado em um ambiente que tivesse essa troca. E depois desse psicólogo falando, veio outra psicóloga incrível falando sobre mutismo seletivo. Que quando eu li mutismo seletivo lá na programação, eu achei que fosse uma coisa relacionada à genética. E, gente, não tem nada a ver. É um transtorno de ansiedade que a criança não fala nada. E, assim, é como se é uma fobia por falar. E eu também não tinha conhecimento sobre isso. Então, assim, hoje foi um dia de muitos aprendizados que eu gostei muito mesmo. Mas chegou no final do dia, assim, umas 5h30... Não, 5h30 eu já tava aqui no hotel. Depois dessas 3h30, eu já tava querendo ir embora, já tava cansada, que gostaria de ter ido na academia. Tem uma academia, inclusive, na frente da faculdade, é só atravessar a rua, mas a academia no domingo fecha às 2 horas, e já era 3h30, 4 horas, enfim. Mas foi ótimo. Hoje, pra mim, tá sendo, assim, o melhor dia em relação a aprendizado. E eu acabei não ficando pra conferência das 5h30, 7h30, porque realmente não tô me sentindo atraída pelo conteúdo, pela dinâmica, pela didática. Então, tô preferindo usar meu tempo de uma forma um pouco mais estratégica, né? Mas, por enquanto, é isso. Então, hoje é domingo. Quis papear aqui com vocês. Vou deixar esse vídeo grande mesmo pra ficar claro, né? Como eu falei no vídeo anterior, quando eu tava me preparando, a ideia, além de ser um diário para documentar todo esse meu primeiro congresso, eu também quero que seja uma ferramenta para quem vier nos próximos anos ter um pouco mais de conhecimento, porque foi meu primeiro ano, muitas coisas eu não sabia, muitas coisas eu ainda não sei, então realmente a gente vai aprendendo. Eu não apresentei trabalho esse ano, mas para os próximos congressos eu quero apresentar com certeza, e aí vou trabalhar bastante na terapia a questão da insegurança, né? Mas enfim, vai dar tudo certo. E é isso, amanhã eu volto para compartilhar com vocês aí como que foi a segunda-feira.